Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de história. E em história, nós vamos falar da invasão dos holandeses. Invasão aqui no nosso país, Brasil. Sabe qual o maior motivo dessa invasão? Eles vinham em busca das riquezas encontradas aqui no Brasil. E uma das maiores riquezas era o pau-brasil e a cana-de-açúcar. A professora Vanderlete vai estar colocando um vídeo junto com a minha fala. Vocês vão fazer uma viagem pela região Nordeste. É um documentário onde uma jornalista vai apresentar como que ocorreu, como aconteceu essa invasão holandesa. Fiquem atentos antes de resolver as atividades. Beleza? Beijinho e bye bye. Momento do início de nossa história que ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Um período importante do Brasil, colônia, que deixou fortes influências culturais, principalmente na região Nordeste. Este documentário Expedições vai voltar no tempo e mergulhar nos anos de 1624 a 1654, quando o Nordeste do Brasil, por 3 décadas, esteve sob domínio holandês. No início do século XVII, o Brasil ainda era um território fragmentado, onde as capitanias não tinham muita comunicação entre si. No Nordeste, a capitania de Pernambuco tinha grande importância na produção e exportação do açúcar. O comércio do pau-brasil e, posteriormente, do açúcar, conhecido como ouro branco, era a base da economia no começo de nossa história. Os holandeses, na época neerlandeses, estavam em guerra com a Espanha, que impôs bloqueio comercial aos portos sob o domínio ibérico. A exemplo do que haviam feito no Oriente, com sucesso, os holandeses criaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais para retomar à força o comércio do açúcar produzido na região Nordeste do Brasil. A primeira invasão holandesa ao Brasil foi em Salvador, capital da colônia, na capitania da Bahia, conquistada em 1624. Essa ocupação durou apenas um ano porque a Espanha, aliada a Portugal, enviou uma poderosa armada que expulsou os holandeses. 4 anos mais tarde, os holandeses atacaram mais ao norte, na capitania de Pernambuco, e em fevereiro de 1630 conquistaram Olinda e depois Recife. Iniciaram então a conquista do Nordeste brasileiro, traficando mão de obra escrava e investindo nos engenhos para garantir o sucesso da produção do açúcar.
1634, os neerlandeses invadiram a Paraíba, 3 anos depois o Ceará, em 1641, Sergipe e Maranhão. Expandiram-se então para o interior. A fronteira sul do domínio holandês era o Rio São Francisco, no limite com a capitania da Bahia. Em 1637, chega ao Brasil o conde Maurício de Nassau, nomeado pela capitania das Índias Ocidentais para administrar a conquista. Homem culto e liberal, trouxe para o Brasil artistas e cientistas para estudar as potencialidades dessas terras. O Nassau... Na realidade, o Nassau obedecia a um cidadão chamado Constantine Huygens, que era o grande, foi aquele que orientava, e foi o Constantine que criou a ideia de se fazer uma missão artístico-científica para conhecer o Novo Mundo. E o Franz Post era o pintor da paisagem, como o Eckhout era o pintor dos tipos humanos. E quando o Franz Post chega aqui, ele chega com a missão não para ser o pintor, mas ele seria um documentarista do grande relatório que o João Maurício Nassau-Sieg iria fazer para o governo dele. Então, o que foi que ele fez? Cada região, vamos dizer, hoje seria município, mas cada vila que eles visitavam, o Franz Post ia atrás e ele era o fotógrafo. Desenhava a paisagem tal e qual estão nas suas gravuras. Paralelamente, ele fazia os quadros. E com isso aí, ele se tornou pintor, o primeiro pintor da escola flamenga a documentar a paisagem das Américas. Além de dinamizar a economia com a produção açucareira, Nassau criou um grande núcleo urbano, cultural e científico na cidade Maurícia, ou Recife. Imagine uma cidade que no começo da história de nosso país, no início do Brasil colônia, recebeu um grande plano urbanístico, com palácios e imensas pontes por cima de canais. Essa cidade é Recife, que durante a ocupação holandesa, no século XVII, se transformou num grande polo econômico na América do Sul. Do Nordeste brasileiro, os holandeses não conseguiram fortificar Olinda, cidade sobre colinas. Estabeleceram-se então na Baixada, na vila de Recife. O traçado da singela vila portuguesa de Recife foi rapidamente alterado. Recife, capital pernambucana à beira-mar, colonizada por portugueses e holandeses, é conhecida como a Veneza brasileira. Essa presença neerlandesa ainda permanece no seu imaginário também, claro, por conta de que os primeiros traços urbanísticos do que é o Recife histórico foi dado pela essa mudança do centro político comercial que era Olinda para o Recife. Com o incêndio e com a invasão holandesa a Pernambuco, Olinda é incendiada e o Recife já era um grande porto do Atlântico Sul e torna-se um grande centro político da capitania de Pernambuco.
Maurício de Nassau revolucionou a vida da capitania de Pernambuco com uma ousada reforma urbanística no Recife, criando a cidade Maurícia. Essa aqui é a Ponte Maurício de Nassau, construída em 1643, a primeira ponte desse gênero construída em toda a América Latina. Em 1644, após Maurício de Nassau ser chamado de volta à Europa, os novos administradores holandeses implementaram uma linha mais rígida de cobrança de dívida aos senhores de engenho do Nordeste. Esse arroxo econômico gerou descontentamento em toda a sociedade local. A consequência imediata foi a chamada Insurreição Pernambucana, com forças lideradas por senhores de engenho, pelo afrodescendente Henrique Dias e pelo indígena Felipe Camarão. As lutas para a expulsão dos invasores se intensificaram em 1645 e uma grande liderança foi a de Antônio Teixeira de Melo. A Espanha se separa de Portugal, mas forma uma aliança para expulsar os holandeses do Brasil. As batalhas no Monte dos Guararapes marcaram o término da aventura holandesa no Brasil. A rendição foi assinada em janeiro de 1654. O período de Maurício de Nassau no Nordeste é conhecido como a Idade do Ouro da ocupação holandesa no Brasil. A rica documentação de nossas terras e povos é um registro precioso feito quase 4 séculos atrás, que ficará para sempre. Um testemunho de um momento de nossa história conhecido como o Brasil holandês.